E o Reclame está de volta. Chegou a hora da gente conhecer os segredos da profissão do diretor de arte. O diretor de arte e o redator trabalham sempre juntos e formam as famosas duplas de criação das agências de publicidade. Mas afinal, o que é direção de arte? A melhor maneira de você transmitir uma mensagem visual, para mim isso é direção de arte, é transmitir a partir de imagens. Usar todas as ferramentas, os elementos que a gente tem de visuais, orquestrar elas e orquestrar e dirigir pessoas como fotógrafos, ilustradores, em função de uma manifestação visual de um argumento, né? Que é o que a gente faz quando a gente faz propaganda. A gente faz argumentos para convencer pessoas de alguma coisa. Eu acho que direção de arte é um conjunto das coisas todas que a gente pode observar no mundo e a gente consegue traduzir, a gente chama isso na propaganda, né? A gente diz que é direção de arte. Então, todas as coisas que são bonitas, como você consegue compor ela para poder passar uma mensagem, né? O nosso maior desafio sempre é conseguir comunicar e vender alguma coisa, e para isso a gente precisa que isso tenha uma cara, né? Que exista graficamente. Então, é a composição de títulos, imagem, texto para comunicar alguma coisa. Ele consegue materializar, consegue transmitir em uma imagem, em um layout, a força que a mensagem, ou a maneira que a mensagem tem que ser dita, tem que ser falada. O diretor de arte deve aprender os segredos da linguagem gráfica, a tipologia, como escolher a fonte adequada para o trabalho. Não existe uma regra específica. O segredo é aprender a olhar e identificar os significados das formas. A tipologia é quase que um mundo à parte dentro da... É uma disciplina, assim como a fotografia. Tem suas sutilezas, tem suas coisas explícitas. A tipologia é o tom de voz. Se você trabalha com caixa alta, quer dizer, só tipologias com letras maiúsculas, você está gritando. Se você trabalha com tipologias com letras maiúsculas e minúsculas, você está falando baixo de uma forma mais amigável. A primeira coisa é aplicar a regrinha de o que eu estou querendo dizer. A partir dali, você já descarta 90% de todas as tentações que não vêm ao caso, né? E aí, nesses, digamos assim, 10%, fica um pouco mais fácil de escolher. Aí depois, vamos dizer assim que sejam 10%, aí você vai adequando ao que funciona na peça gráfica especificamente. Não existe fonte ruim. Tem um monte de fonte por aí, que a gente às vezes até fala assim, puta, essa fonte é ruim, essa fonte não... Na verdade, existe a fonte mal usada. Mas fonte ruim não existe, porque às vezes a gente tem aquelas que a gente sempre critica, né? Que é, puta, o cara usou a sans chancery, usou a Sanskrit, aquelas letras que imitam manuscrito, não sei o quê. Para alguma coisa serve em algum momento. Serve para alguma coisa, só a utilização dela precisa ser adequada. E, por exemplo, eu falo assim, eu pago um pau para a Helvética, que é a fonte mais manjada que existe, mas para mim é a fonte mais linda também que existe. Ela tem todos os usos que você imaginar, existem livros e mais livros em cima dessa fonte e nunca acaba, porque ela sempre fica diferente. Além da tipologia, o diretor de arte precisa se aprofundar no significado das cores. Se você sai da direção de arte, nas cores você vai até a cromoterapia, né? Que você cura o ser humano. Então você pode, de fato, entender cor de várias formas e quando isso é colocado na direção de arte, ela consegue traduzir muita coisa. Ela consegue traduzir a fome, a frieza, né? Então as cores são muito legais de serem usadas. O exagero às vezes é muito bom, o ter menos é bom e óbvio o preto e branco também sempre é lindo, né? Menos cor, mas é lindo. Tipologia, cores, fotografia, ilustração. Estes são os itens básicos para se formar o layout, a disposição e o tamanho dos elementos na página. Eu acho que o layout é a roupa da marca, né? Então, quando uma marca se apresenta, com que roupa ela vai, o layout é essa roupa que ele vai estar colocando lá. Então, o diretor de arte tem que entender a marca e tem que entender como ela quer se vestir. Eu acho que isso é fundamental. Esse cara é o que resolve tudo, né? Basicamente. Ele se está desequilibrado, imagina, nosso pequeno e burro olho, ele entende os defeitos, né? Às vezes ninguém sabe direito por que não gosta muito daquilo, mas são defeitos. Então, o layout significa alguma coisa que esteja montada com poucos defeitos para que funcione, fique bacana, harmonioso, sempre passando uma ideia e vendendo alguma coisa.
Porém, neste mundo, as tendências que se concretizam logo viram moda. O modismo é outra coisa que o diretor de arte precisa aprender a lidar. Eu acho que agora a gente está vivendo numa era da ilustração. A gente já viveu a era do tudo limpinho com um logotipinho e uma frasezinha. Teve uma época que era tudo muito um boom de Photoshop. E se você acha que tem talento pra coisa, ficou empolgado e pretende seguir a profissão, veja quais são as dicas. Tentar, errar muito, estudar e nunca desistir, né? O diretor de arte é aquele cara chato que fica olhando, como o Leandro sempre diz, a gotinha da garrafa da cerveja durante 3 horas seguidas, e que ninguém nunca mais vai ver isso, mas a gente fica olhando pra ela e vai. Tem que fazer. É um cara que tem uma memória visual muito forte, entende bastante tipologia, entende que não é apenas um layout bonito. Ele está fazendo, ele está explicando, ele está passando uma mensagem da maneira que tem que ser dita, que tem que ser ilustrada. Eu acho que essa é a grande coisa do diretor de arte. Ele tem que desenhar, mas entender de fotografia, de tipologia, de diagramação. Eu acho que essa é a formação básica que o diretor de arte tem que ter.